Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, desculpe. Mateus 6. A partir do versículo 25. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que o mundo está aí buscando de toda forma tragar os filhos de Deus. Nós estamos vivendo dias em que nós temos mais nos envolvidos com o ontem e com o hoje, com ontem e com amanhã, e não com hoje. E a palavra de Deus tem nos ensinado, amados, a gente está vivendo hoje. O amanhã pertence a Deus, o ontem já passou, e vamos confiar plenamente nesse Pai que tem dado o seu melhor para nós. Tem dado a vida do seu Filho amado Jesus. Mateus capítulo 6, o versículo 25, Jesus vem ensinando sobre as preocupações, sobre as ansiedades, sobre esse dia que é mau, esse dia que é perverso. O versículo 25, do capítulo 6, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderia, com todo o seu cuidado, acrescentar à sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a vossa glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Por todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a vossa justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém, amados? Vamos orar ao Pai. Papaizinho amado, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, pelo ensinamento, Pai, do teu Filho Jesus, às nossas vidas, para que possamos, ó Pai, estarmos dependendo unicamente do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que o Senhor tem, ó Deus, nos dado, Pai, aquilo que necessitamos, ó Pai, e não aquilo que nós gostaríamos, mas aquilo que o Senhor conhece, que é necessário a cada uma das nossas vidas. Assim apresentamos cada vida aqui, ó Pai, cada família aqui, ó Deus, aqueles que não puderam estar, ó Pai, da mesma forma que a tua bênção, que a tua graça, a tua misericórdia alcance esses corações, e possamos estar, ó Pai, na dependência plena e única do Senhor. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, papai, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém?
Amados, quando Jesus vem ensinando aqui a questão da ansiedade, Jesus vem tratando aqui a respeito de dependermos dEle, de estarmos na dependência dEle. O mundo tem levado a cada dia o povo de Deus, a igreja de Deus, a buscar em tudo que é coisa, em tudo que é meio, em tudo que o mundo tem oferecido como dependência, daquilo que nós dependemos. Mas a palavra de Deus vem mostrando aqui, Jesus vem ensinando, que a nossa ansiedade, o nosso cuidado, a nossa preocupação deve estar unicamente na pessoa dele, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Pai. Ele diz, olha, por que vocês andam cuidadosos com a vossa vida? Por que vocês andam preocupados com a vida de vocês? Por que vocês andam aí dizendo o que nós vamos comer, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã? Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai, nos dê o sustento a cada dia, o pão nosso de cada dia. Se nós formos no armário, se nós formos lá na nossa despensa e olharmos a nossa despensa, não tem nada. Tinha só para hoje. Nós entramos em desespero. Não entramos? Poxa, a vida está vazio. Não tem nada. Mas esse foi o ensino de Jesus. Nos dê para hoje. Nos dê hoje. Amanhã o Senhor vai continuar nos dando, assim como o Senhor nos deu para hoje. E quando ele vem tratando aqui desta preocupação que é coisa do mundo, que é a ansiedade do mundo, que tem sido a maior doença deste século, a ansiedade, a preocupação, como é que vai ser, como é que vai ficar. Jesus vem tratando aqui de que nós não devemos andar como andam os gentios, isso é coisa do mundo, isso é coisa dos gentios, são daqueles que não conhecem a Deus. Mas ele vem tratando aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, mas vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém, amados? Nós não precisamos ficar aí desesperados, preocupados, porque tem um Deus que tem olhado para nós, que tem cuidado de nós, que tem cuidado dos filhos. O Salmo 34 diz que a tribulação, a ansiedade do justo, a preocupação do justo, são muitas, mas o Senhor livra de todas. Ele não está dizendo que não vai ter ansiedade, não vai ter preocupação, ele diz, são muitas, porque nós estamos em um mundo de trevas. Nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo está aí buscando tragar aquele que dê lugar. O mundo está nos apresentando uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus tem em Cristo Jesus. O mundo tem nos apresentado o que é humano, o que é deste mundo. Deus tem nos apresentado em Cristo Jesus aquilo que é eterno, aquilo que é dele, aquilo que procede do trono dele. Por isso, meus amados, nós precisamos ter esta confiança, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que nunca se viu um justo mendigar pão. O salmista diz, já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar pão. Quem são os justos? Todos os que foram justificados por Jesus Cristo. Amém, irmão? Então eu queria que nós olhássemos para cá, para a palavra de Deus, onde Jesus manda olhar para as aves do céu, Jesus manda olhar para as plantas, para os lírios do campo, e diz, olha aí, eles não trabalham, eles não fiam, eles não têm celeiro, eles não têm onde guardar comida, mas faz chuva, faz sol, faz inverno, faz verão, todos os dias eles têm os alimentos, porque o Senhor os alimenta.
E o Senhor vem tratando com nós, dizendo: e vocês? Será que vocês não valem mais para Deus do que os animais? Será que vocês não valem mais para Deus do que o lírio do campo? E ele vem tratando aqui, amados, no versículo 30. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus vem tratando aqui, duramente aqui com seus discípulos, e com aqueles que o seguiam, aqueles que estavam aprendendo dele, dizendo: olha, creia, descanse, saiba que nós temos um Deus, nós temos um Pai, que tem olhado para nós. O povo, quando estava lá no Egito, lá mendigando, lá trabalhando, lá sendo escravizado, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor. Ele disse: eu desci para libertá-los. E Jesus desceu do céu, amados, para nos dar sustento. Ele diz: eu vos dou vida, e vida em abundância. Nada é eterno a não ser esta vida que Cristo nos dá. As aflições vêm e as aflições passam. Ele diz: ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu estou convosco. Ainda que vocês passem pelo rio, ele não vai te afogar. Mesmo que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar. Ele diz: porque eu estou convosco. É uma presença de Deus, amados. É uma vida que nós podemos estar confiados. Amanhã o Senhor estará trazendo aquilo que eu necessito. Não aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito. Quando nós olhamos aqui Filipenses, eu queria que os amados olhassem comigo, o apóstolo Paulo tratando com os irmãos de Filipe. Filipenses, capítulo 4, o versículo 12. Ele vem tratando aqui, ali, 4:12. Ele diz: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas já estou experimentado. Algumas traduções dizem instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo vem tratando aqui, meus amados, que ele estava já experimentado, ele estava já instruído. Será que nós estamos? Será que nós sabemos passar por necessidades? Será que nós sabemos passar por ansiedade, por preocupações? Será que nós temos do Senhor esse ensinamento de que nós podemos estar confiados que Ele vai suprir, que Ele vai fazer, que Ele vai tomar as rédeas da nossa vida e vai mudar o que precisa ser mudado, vai nos dar o que necessita ser nos dado, seja o que for, seja saúde, seja bens materiais, seja aquilo que não venha nos separar do amor de Deus. De vez em quando eu vejo as pessoas orando para que Deus dê um trabalho, e quando Deus dá, ele some, desaparece. Mas que trabalho é esse que Deus deu? Deus deu e tirou da presença dele. Tudo que Deus nos dá é para nos fazer achegar a Ele, para saber que nós necessitamos dele, que Ele quer tratar de nós como filhos e filhos amados, não para nos separar, não para nos afastar. Quando ele vem tratando aqui, eu tenho aprendido a passar necessidade, eu tenho aprendido a ter em abundância, eu tenho aprendido a ter fartura, eu tenho aprendido a ter fome. Esse é o ensino do Senhor para os filhos, porque nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse vós vencereis é por conta das pessoas, né?
Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em mim você pode vencer. Por isso que ele está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus em Cristo Jesus me fortalece. Veja o versículo 6, aqui de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Amém, amado? Não estais inquietos com coisa alguma. Com coisa alguma. Ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Será que Deus tem conhecido? Nós temos orado. Ele diz aqui em oração e súplica. Deus conhece, mas Ele quer que oremos. Ele quer que apresentemos a Ele, através das nossas orações, através da nossa súplica. Senhor, o Senhor está vendo, Pai. Vim tratar com isso que tem sido tão pesado para a minha vida. Ele diz que o fardo dele é leve. O nosso é pesado, mas o dele é leve. Ele quer trocar isso. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos dar paz. Por isso que ele diz, vinde a mim vós, todos, que estáis aflitos, que estáis aí preocupados, que estáis aí afadigados. Vim a mim, vem aprender de mim. Houve maior aflição do que Jesus, sabendo que ia ter morte de cruz? Será que nós já chegamos ou passamos por uma aflição dessa, em que Jesus lá no Getsemane orou e suou gotas de sangue? Tal era o sofrimento dele em saber, não que ele iria ser crucificado, mas que ele iria ser ausentado da presença do Pai? Ele ficaria um tempo separado do Pai? Teve mais aflição do que essa? Tem maior aflição em nossas vidas do que essa? Jesus teve aflição, mas em tudo ele apresentou ao Pai. Por isso que Paulo vem dizendo aqui, apresente as suas petições, apresente as suas aflições, apresente as suas necessidades ao Pai. Porque Ele conhece, Ele sabe o que necessitamos. Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. É o versículo 19 aqui, Filipenses 4, 19. Ele diz, o meu Deus, Paulo dizendo aos filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, amado? O meu Deus, olha a convicção do apóstolo Paulo, a convicção que nós precisamos ter. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Quais as riquezas? O que você quiser. Sabedoria. Deus é o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, é o pão que desceu do céu. É esse alimento, e Ele diz, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Qual é a nossa necessidade? Qual é a vossa necessidade? Isso tem tirado sono, isso tem te deixado preocupadíssimo, isso tem feito com que você perca, como eu com o Pai, no seu dia a dia. E preocupação é coisa que está lá na frente. É uma pré-ocupação, é a ocupação sua de uma coisa que não pode nem acontecer. Pré-ocupação. Ocupar-se com aquilo que ainda está por vir. Mas, amados, o mundo, o dia a dia, ele tem nos afligido de tal maneira que nós precisamos depender do Pai. Nós precisamos buscar a presença do Pai. Porque nós não suportamos, nós não temos estrutura humanamente para resistir a essas ações do mundo, a essas setas malignas, esta ação que está sobre o mundo. A gente vê que tem dia que a gente amanhece cansado,
amanhece aflito, já amanhece o dia pesado. Será que nós temos condições de nos libertar disso, a não ser por meio de Jesus? Será que nós temos condições por nós mesmos de fazer alguma coisa para que aquilo que está nos afligindo possa ser substituído por alguma coisa que nos traga paz, nos traga alegria, nos traga conforto, a não ser a pessoa de Cristo Jesus? É por isso, amado, que ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos ver 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, um pouquinho aí à frente, o versículo 7. 2 Pedro 5, 7. Quando Pedro vem nos ensinando aqui, amados, que toda ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo isso que tem nos feito estar separado do Pai, ele diz: lance sobre ele, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? É lançando sobre a pessoa de Jesus. Não é você tentar resolver, não é tentar tirar aquilo, é lançando. Pai, isso aqui está sobre Jesus. Senhor, está aqui a minha preocupação, está aqui a minha ansiedade, está aqui, Pai, o que está tirando minha paz, o que está tirando a minha comunhão com o Senhor, Pai, está aqui, e eu estou lançando sobre Jesus Cristo. É Ele que pede, é Ele que diz: lance sobre mim toda a vossa preocupação, todo o vosso cuidado, tudo aquilo que tem te causado ansiedade. Ele diz: lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Amém, irmão? Ele tem cuidado, não cuidará, não cuidou, ele tem cuidado, é presente. Amém. Ainda que passares pelo vale da sombra da morte, eu estou convosco. É ele presente. Muitas vezes ele não nos livra do problema, mas ele nos livra no problema. Ele não vai livrar você de passar por uma ansiedade, mas ele vai te livrar no meio da ansiedade. Como ele fez com Sadraque, Mesaque, Abednego, como ele fez com Daniel, como ele fez com tantos relatados na sua palavra, e que nós temos o dia a dia, amados, experimentado esse Deus. Se Deus até aqui tem nos sustentado, se Deus até aqui tem nos livrado, se Deus até aqui tem nos conduzido, não é agora que Ele vai nos abandonar. Não é agora que Ele vai nos deixar ao além. Não é agora que Ele vai nos deixar sofrendo. Muitas vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas para um ensino, para que a gente possa confiar nele. A palavra de Deus diz que aquele povo, que Deus estava aflito ali no deserto, ali no Egito, clamando a Deus. Deus veio, tirou aquele povo, mas eles ficaram 40 anos no deserto. E Deus diz: eu deixei vocês passar fome, eu humilhei vocês, para saber o que tinha no coração de vocês. Mas Ele diz: em todo esse tempo, o chinelo não estragou, a roupa não estragou. Todo esse tempo, esses 40 anos, Deus estava presente, mas eles passaram fome, eles passaram ansiedade, eles passaram preocupações. 6.000 pessoas no deserto. Comprar aonde? Buscar recurso aonde? Só tinha terra, só tinha areia, mas tinha um Deus que estava presente com eles e neles. À noite ele se apresentava como aquela chama de fogo que ia à frente. De dia, por causa do sol, ele se apresentava como uma nuvem para amenizar aquele calor. E o frio da noite, Deus era presente, amados. Quando faltou pão, ele mandou o maná. É verdade que o povo começou a murmurar com certo tempo, mas eles passaram 40 anos comendo o maná.
Deus sustentou aquele povo em todo esse deserto com o maná, aquele pão que caía todo dia do céu. Todo dia. Eles iam juntar o maná todo dia. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Isso quer dizer que todo dia nós precisamos depender de Jesus. Todo dia nós precisamos nos alimentar de Jesus. Todos os dias nós precisamos estar na presença de Jesus, para que essas aflições, para que essas preocupações, para que essas coisas que o mundo tem lançado sobre nós, não tenham o efeito que tem naquele que não conhece Jesus. Nós temos um Deus. E quando ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não está dizendo que não vamos ter ansiedade, não vamos ter preocupação, mas quando isso surgir, quando isso aparecer em nossos corações, em nossas mentes, nós temos do Senhor aonde colocar essa ansiedade, aonde colocar essa preocupação, aonde colocar isso que tem afligido as nossas vidas. É em Cristo, amados, não é fora de Cristo, e é nesse Cristo crucificado e ressurreto. É aqui que está a nossa libertação. Eu queria que os amados olhassem o Salmo 55, o versículo 22. Salmo 55, 22. Nós vamos ver esse salmo e mais um, mas o Salmo 107, 108, fala muito dessa providência do Senhor nesse momento que temos passado, nesse momento que o mundo tem nos afligido. Salmo 55, 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém, amados? Lança o teu cuidado, lança a tua preocupação, lança a tua ansiedade sobre o Senhor. É aquilo que Pedro estava dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele te sustentará e nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém, amados? Vamos passar por lá, vamos ter preocupação. Isso é normal desse mundo, isso é coisa deste mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter isto. Somos humanos, mas nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos entregar a esse Deus e saber que Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está tomando a rédea, Ele está fazendo. E nós precisamos confiar. Muitas vezes nós não temos confiado. Muitas vezes nós não conseguimos viver o dia de hoje, porque estamos preocupados com amanhã. Muitas vezes nós não conseguimos viver o dia de hoje, porque estamos preocupados com coisas que passou, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém, amado? Então precisamos estar confiados nesse Deus. Ele diz: ó homem de pequena fé. Não está vendo o cuidado de Deus? Eu estava olhando as plantações, amado, nesse dia que estava seco, você batia na terra, levantava a poeira, e eu estava pensando, como é que esse negócio consegue viver? Como é que consegue subsistir numa secura dessa? Mas aí você olhando para esse texto, você vê, é Deus cuidando, é Deus zelando. A gente não vê à noite, né, o orvalho que cai, o cuidado de Deus. Essas quantidade de animais que tem aqui, né, ao nosso derredor, como é que esses bichinhos comem? Como é que esses bichinhos sobrevivem? Nós não conseguimos ficar um dia sem comida, a gente já murmura, reclama, chora, e eles estão aí sendo sustentados pelo Senhor, sendo guardados pelo Senhor. E amados, assim é a sua vida, assim é a nossa vida. Nós temos um Deus
que é maior do que todas as nossas preocupações, maior do que todas as nossas aflições, e que Ele está vendo o que estamos passando e o que estamos necessitando. Precisamos confiar mais, precisamos descansar mais, precisamos entregar mais e ter a convicção do nosso Deus é um Deus presente. O Salmo 91. Salmo 91. A Bíblia fala muito sobre ansiedade, porque esse mundo é um mundo de ansiedade. Nossa vida é uma vida de ansiedade, mas nós temos que confiar nesse Deus, entregar esse Deus. O Salmo 91, versículo 15. Ele diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? Estarei com ele na angústia. Você não está só. Deus jamais nos deixa só. Quando Ele diz aqui, vai me invocar, eu vou responder, e eu vou estar com ele na angústia. É interessante que aqui Deus está dizendo, olha, ele vai estar passando pela angústia e eu vou estar lá junto com ele. Ele vai estar doente, eu vou estar afofando a cama. É Deus presente, amados. Algumas situações diz, ele vai clamar a mim e eu vou livrá-lo, porque no final Deus livra, mas aqui Deus está dizendo, vai estar junto. Vai passar junto. Presença de Deus nas nossas vidas. Presença do Pai nas nossas vidas. Deus não se esquece. Deus não fecha os olhos em momento nenhum. Deus não nos deixa passar pelos problemas sem que Ele esteja junto conosco, amados. Nós precisamos confiar mais nesse Deus. Eu queria que os amados olhassem aqui. Esse texto desse ensinamento de Jesus em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quando ele vem ensinando a essas duas mulheres e trazendo esse ensinamento para as nossas vidas. O versículo 38, Lucas 10, 38. Diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, amém. Quantas vezes nós somos Marta? Quantas vezes nós andamos ansiosos? Quantas vezes nós andamos aí afadigados? Quantas vezes nós andamos aí querendo até agradar Jesus? Nós vemos aqui que Marta, mesmo tentando agradar Jesus, trabalhando para Jesus, fazendo o melhor para servir Jesus, isso os tirava da presença de Jesus. Esse cuidado nós temos que ter. Que muitas vezes o envolvimento com as coisas do Senhor nos tira da presença do Senhor. Quando Jesus está dizendo para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela não está preocupada em fazer, em servir, em correr. Ela está preocupada em assentar, aquietar, ouvir e aprender, amados.
Muitas vezes nós estamos como Marta aí, tentando e fazendo, e ansiosos, e preocupados, e vamos ver, e essa ansiedade nos separa, e Deus dizendo, para, aquieta, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Aquietai-vos de saber que tem alguém que pode tratar disto, que pode resolver isso. Você não pode acrescentar um côvado ou 22 centímetros na sua estatura. Você não pode, com as coisas pequenas, vai querer as coisas grandes. Nós não podemos resolver as coisas que muitas vezes está ao nosso alcance. Vamos querer resolver coisas daqui que vai acontecer daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, e não sabemos nem se vai acontecer. Por isso que Jesus vem tratando aqui, amados, olha, Marta, aquieta. Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Deixa ela quieta, deixa ela sentada aqui, deixa ela aprendendo de mim, deixa ela ouvindo. Você deve vir sentar aqui. Em vez de Maria ir ajudar Marta, era Marta que tinha que vir assentar aos pés de Jesus, para ouvir de Jesus. Não era Maria que estava errada, era Marta que estava errada. Porque estava tão afadigada, tão envolvida com o serviço, tão envolvida em querer servir bem a Jesus, que isso a tirava da presença de Jesus, do aprender de Jesus, de ouvir Jesus. E, amados, é isso que Jesus estava tratando ali, da ansiedade. Nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas, às vezes, até do Senhor, e esquecemos de nos aquietar e dizer, Senhor, está aqui o problema, eu não posso, trata para mim, resolva para mim, faça para mim, e aquieta, e deixe Ele fazer, e deixe Ele tratar, e deixe Ele, no momento dEle, na hora dEle, do jeito dEle, Ele vai fazer. E quando Ele faz para toda uma eternidade, porque Ele é um Deus eterno. Ele não faz pela metade, Ele não faz um pedaço, ou Deus faz plenamente, ou Deus não faz. E eu queria ver com os amados aqui em Lucas mesmo, capítulo 12, quando aquele mesmo ensino que Mateus estava falando ali, agora Lucas vem tratando aqui também, dizendo, Lucas 12, versículo 22, e disse Jesus a seus discípulos, portanto, não vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, pelo que comereis, nem pelo corpo, nem pelo o que vestires, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Mais é a vida do que o sustento. E a vida é Cristo, amados. A nossa vida é Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Versículo 24. Considerais corvo, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, sendo preocupado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto a mais vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos,
porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amados, essa ansiedade, essa preocupação, esse nosso estar pensando no amanhã, no depois de amanhã, isso nos afasta da presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração e na nossa mente. Sabendo que Deus está agindo, Deus está fazendo. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos, amados, estar aí firmados, com necessidades, com ansiedades, mas sabendo que o nosso Pai não nos deixará só. Que o nosso Pai está presente, agindo e fazendo por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que o mundo está tentando tirar, o Pai está nos trazendo para junto dele, permitindo que essa ansiedade, permitindo que essa preocupação, permitindo que vejamos que somos incapazes, para nos trazer para os seus braços e dizer: deixa eu cuidar de vocês. Tem um texto de Mateus, eu não me lembro agora, não vou ver, mas a palavra de Deus diz que Deus quer cuidar de você. Como uma galinha cuida dos pintainhos. Ele diz: mas vós não quereis. Não é Deus que não quer, somos nós. Não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos. Não é Deus que não quer resolver o nosso problema, somos nós que não apresentamos a Ele os nossos problemas. Eu vi uma história de um sítio que pegou fogo em tudo, queimou tudo, e andando por lá acharam uma galinha toda queimada, totalmente queimada, a sua pena, ela toda queimada, e o rapaz pegou e chutou aquela galinha, e debaixo dela saiu os pintinhos correndo. Vivos, todos salvos, mas ela morreu. Ela deu a vida pelos pintinhos. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu e ressuscitou, mas nos deu vida, e vida em abundância. Não estáis preocupados, amados. Não estáis aí inquietos com coisa nenhuma, com nada desse mundo. Porque tudo desse mundo vai passar. Mas Cristo Jesus, Ele há de resolver, Ele há de tratar, Ele há de estar resolvendo cada uma das nossas inquietudes e cada uma das nossas preocupações. Confie nele, descanse nele, entregue para Ele, espere unicamente nele, porque fora dele, nada que façamos vai permanecer. Amém, amados?